Gostaria de chamar, então, bom, os inscritos, não sei se estão aí, mas estão inscritos, o senhor Lafayette Álvares Júnior. Não vou me estender, é muito rápido também para falar. Meu nome é Lafayette, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense, da Federal do Estado do Rio de Janeiro, ou do Rio. Já fui aluno dessa casa, sou bibliotecário, já fui funcionário daqui também. Então, volto aqui com muito orgulho, muito prazer. Mas eu gostaria de colocar três coisas que são assim, básicas e muito rápidas, porque retomam coisas que já foram faladas. É a questão das aplausos, e eu gostaria de fazer a sugestão de que o INEPAC fosse ouvido com relação a essa situação. Eu acho que não teve ainda um parecer do INEPAC, e o IAB, a pessoa do Daniel, o presidente já falou, inclusive, sobre o Conselho Municipal. Acho que então já está tranquilo isso. Voltando à fala do Glauco, muito cuidado com as sugestões que nós estamos fazendo para enriquecer o projeto. Porque nós estamos botando azeitona na empada do governo, numa situação que não é absolutamente boa, vai nos dar uma azia horrorosa. O que está acontecendo? Nós temos que tirar esse projeto da Câmara, porque ele é irresponsável. Ele já ficou mais do que provado hoje aqui, só com a fala de duas personalidades. Ninguém mais precisava falar. O 12º Batalhão falou, o bombeiro falou, inclusive mostrou que nós não temos nem equipamento para atender a um prédio de mais de 20 andares. Então, não faz o menor sentido. A outra coisa, a sugestão de fato que eu gostaria de fazer é que a gente fizesse audiências públicas, seminários, debates, com apoio dos serviços sociais, tanto da prefeitura quanto da universidade, com os projetos de extensão da universidade, com a força do Ministério Público, nas comunidades carentes que estão sendo cooptadas e estão sendo levadas para a Câmara para falar bobagem, sem pensar, porque estão sendo compradas para isso. Então aí você vê pessoas indo lá dizendo que o centro tem rato, tem barata, tem isso, tem aquilo outro, e que vai ser ótimo o projeto porque vai enxotar barata, rato e tudo. Ele não está se dando conta que ele provavelmente é um dos primeiros que vai embora junto com os ratos e as baratas. E é isso que ele não está se dando conta. Então acho que a gente precisa mostrar isso cada vez mais forte, né? Gostaria de falar que eu represento 3 movimentos dentro da internet. É o Niterói Quer Ter Prefeito, é o Movimento Cinema Caraijá e é o SOS São Francisco. Nós fazemos um trabalho de divulgação de todo um espaço aberto para todo mundo se colocar. Tem gente de direita, tem gente de esquerda, tem fascista, tem fake do governo, tem fake fora do governo, tem fake de tudo quanto é lado. É uma coisa realmente bastante democrática. E a gente faz questão de que seja assim, porque nós queremos um debate, de fato, a gente não quer cooptar ninguém, tá? Então só queria deixar claro esse ponto e agradecer a iniciativa do Ministério Público, dessa casa, dos professores que sempre nos atendem, de todo mundo que vamos realmente debater, criticar, de fato, o que tem que ser criticado, tá? Muito obrigado. Gostaria de chamar a senhora deputada Lucas Antônio Passon. Bom, antes de tudo, eu queria parabenizá-los, porque eu já fui estagiário da Comunidade de Tutela Coletiva de Educação lá no Rio, e acho que vocês têm uma prerrogativa muito importante, né? Vocês têm na sua mão, se bem utilizar. Mas como que eu quero contribuir para esse debate? Eu queria contribuir para esse debate sob a perspectiva de uma pessoa que é completamente aficionada por bicicleta, que usa ela não só como meio de transporte, mas como também lazer, esporte. E aí eu queria trazer a perspectiva de como é hoje andar de bicicleta em Niterói, em especial nas áreas centrais, né? E o que foi feito aqui na cidade de Niterói, na minha concepção, é a pior ciclovia
que já existiu, é absurdo, é ridículo, porque vindo para cá você pega Roberto Silveira, certo? Então você está andando de bicicleta e de repente um ônibus joga do seu lado, né? Nego dá seta para virar, não dá. Aí você falou ali que também tem ciclovia hoje. Não existe ciclovia no centro, existe marcação no chão, né? O que também, eu não vou desmerecer os motoristas, porque eu também dirijo um carro. Então eu sei o quão difícil é você conciliar os dois, né? Mas voltando à questão do centro. Hoje no centro você tem algumas coisas ali transversais a Amaral Peixoto, que elas têm essa marcação. Mas ninguém, absolutamente ninguém respeita essa marcação. E também seria muito complicado você respeitar essa marcação porque é um lugar cheio de estabelecimentos comerciais que você realmente tem caminhões que precisam descarregar. Então você também tem que ver a ótica de quem está ali trabalhando, certo? Então, qualquer projeto de ciclovia que você for ver que for minimamente inteligente, que foi feito dentro do mundial, ele preferencia a ciclovia sendo instalada não nas vias principais, mas nas vias secundárias, né? O que não foi feito aqui em Niterói, se é que eu posso dizer que aqui foi construída uma ciclovia. Queria também falar da questão das barcas, porque aqui também foi trazida a questão das barcas. Hoje em dia, as barcas é mais um elemento de desestimulação do uso da ciclovia, né? Porque o que acontece hoje em dia? Hoje, se eu quero pegar eu estagio no centro do Rio de Janeiro, adoraria no Tribunal de Justiça, adoraria pegar minha bicicleta, né? Porque quando você volta, o trânsito é um inferno. O estão de bicicleta seria melhor. Se eu quiser pegar minha bicicleta, sabe quanto que eu vou ter que pagar além do preço da passagem? R$ 4,90. Sabe? Isso é absurdo. E aí, quando eu questionei as barcas a respeito disso, o que eles fizeram? Ah, não, porque segundo a deliberação tal da FETransport, ou seja, vamos criar um ato normativo qualquer para dar respaldo a uma merda que a gente fez. Desculpa a expressão, né? E não só isso também. Não existe bicicletário. E eu estive também presente na audiência pública das barcas e levantei essa questão, sabe, da ciclovia. Porque o que acontece hoje? Hoje, eles estão comprando novas embarcações, certo? Essas embarcações, elas prevêem espaço para bicicleta? Eu acho que não. Ela tem ele prevê também nessa ampliação dos terminais um lugar um bicicletário? Não prevê. E também você pega, isso não é uma coisa difícil. Você tira 3 fileiras de cadeira, você consegue botar espaço para 20 bicicletas, certo? E outra questão também é que não existe interrupção com o poder público. Eu já também tentei me posicionar a respeito de todos esses absurdos que rolaram com a ciclovia, já tentei comunicar a Nittrans e eles me disseram, tiveram a cara de pau de me falar que tudo foi feito obedecendo o melhor a elaboração de projetos técnicos que respeitaram normas de segurança. Pô, isso é sacanagem, isso é palhaço, sacou? E também queria só trazer atenção, além de toda essa questão da bicicleta, eu tenho um material imenso na minha casa, porque eu tirei fotos, é uma coisa que eu tenho pesquisado, até gostaria de apresentar isso para vocês em um momento posterior, né? Eu também queria trazer atenção para só 2 pontos, que é o seguinte, também está sendo feita aqui na Cantareira, Operação Calçada Livre, né? Então eu acho que isso vai ser mais uma prerrogativa do poder público para realizar uma higienização social. Você pega o Fluminense, você lê o Fluminense, está lá. O que a gente vai fazer ali? Combate a, sei lá, comércio ilegal, moradores de rua. Quer dizer, estão combatendo os moradores de rua, né? E outra questão, você tem ali na frente o Centro Petrobras de Cinema. O que vai ser feito com isso? Também já teve audiência pública com isso, né? Eu quero vender para a iniciativa privada, quando eu quero vender a cidade toda para a iniciativa privada. Isso é um absurdo. Só isso. Bom, agora encerraram as pessoas inscritas, eu vou passar a palavra à secretária municipal de conservação dos serviços públicos, Sara Leonardo. Não é o documento todo que ninguém vai ver. Bom, vamos lá. Eu anotei várias questões aqui, né? Como o Ministério Público vai passar todas esses levantamentos, essas perguntas e levantamentos e estudos para a Prefeitura, será encaminhado para a Verena, que é a titular da pasta que está fazendo toda essa apresentação.
Mas, especificamente, eu lamento aqui a falta, né, a presença ou a apresentação da Água de Niterói e da AMPA. Apesar de ter aqui um amigo aqui, mas não é, parece da AMPA, mas não é, está do lado de cima. Pois é, desculpa, peço desculpa, mas estava com o carro parecido. Começa a enxergar mal. Pois é, um pouquinho a 140. Bom, então, acho importante, né? Mas eu vou destacar aqui uma fala muito interessante da doutora Paula, da Básica CCR Marcos, que estava sentada ali, que ela fala o seguinte, né? Eu anotei, não existe as empresas e o poder particular, no caso, Barcas, do 12º Batalhão também, Corpo de Bombeiro, nós não nos pautamos por projetos. Na realidade, é isso mesmo. Isso é um projeto que está sendo desenvolvido, está sendo feito em debate com a sociedade, e se hoje não tem prédio hoje de 40 andares na cidade. Então, hoje não tem escada magia para prédio de 40 andares na cidade. É verdade. É verdade, Bacate. Eu faço parte do Niterói, quer ter prefeito, né? Isso é verdade. Me assustei também com relação aos 700 e poucos policiais militares do batalhão. Já foi 400 mil, né? Mas isso é uma verdade, tanto para o Corpo de Bombeiro, quanto para a CCR Barcas. Quero aqui ressaltar, para ficar registrado, o presidente da CCR Barcas, o presidente da CCR Ponte, presente na apresentação feita para a SEC, que é a empresa, é a Associação dos Empresários da cidade de Niterói. Teve a apresentação e estava presente. Então, pode não ter passado para efetivamente funcionário, mas ele estava, eu tinha falado disso. Desculpa, Deise, era uma advogada constituída pelo presidente da empresa. Então você está afirmando que ela fez uma afirmação falsa. Não sei. Estou dizendo que ele estava presente. Estou dizendo que o secretário, que o... É o Márcio. Como foi? Lá na SEC. Você pode dizer que não foi a empresa está mentindo para o Ministério Público. Desculpa, Paulo, mas isso é muito importante. Porque a empresa está mentindo para o Ministério Público e está com se a secretária. A questão de ordem é de outra natureza. O que garante que a reunião na SEC disponibilizava espaço suficiente para o presidente da CCR Barcas dizer ao prefeito que o prefeito não falou nada com ele? O Márcio estava presente? Então o Márcio estava presente. Mas não era uma reunião de consulta deles, era uma reunião de apresentação. Aliás, eu gostaria que o Rodrigo fosse à Câmara explicar o projeto, como ele fez na SEC. Vai na Câmara se ele tiver coragem. Eduardo, eu estou só afirmando que, por exemplo, o projeto, e o projeto vem melhorando. Não era de debate. É isso. Não, mas ele não é espaço de debate. Mas eu não estou falando de debate, eu estou falando que esse projeto foi apresentado. O projeto foi apresentado para as empresas de empresários. Foi apresentado. Infelizmente, a advogada falou ali, não se sabe. Eu mesmo já perguntei ao Márcio, e aí como secretário de Serviços Públicos, eu tenho feito a consulta à água de Niterói, fiz algumas consultas ao próprio Márcio. Márcio, qual é a previsão de expansão, de troca? Vai trocar? Deise, nós estamos fazendo a expansão. Nesses primeiros 4 anos, eu não tenho previsão de ir para a área dos fundos da barca, do terminal. Aquela área dos fundos do terminal é das barcas. Aquela área é das barcas. Por quê? Porque houve uma assinatura de uma cessão em troca de se fazer a estrutura da Fundação Oscar Niemeyer no caminho Niemeyer. Então, existe um instrumento jurídico onde aquela parte atrás, para se fazer
uma barca ligada à linha 3E ao terminal. Sim, lógico. Não pode definir mas sozinho. existe a área específica ali, tá certo? Então qual é a previsão? Então tem alguns aspectos que parece um monte de quebra-cabeça, né? Então, como é que você muda para lá? Então, isso é verdade? Existe. Bom, e por último, que eu pedi para falar com a professora, botei aqui para falar para cá, professora Heloísa, a água de Niterói, ela está em plena discussão, acompanhada pelo poder público, com a SEDAI. Efetivamente, hoje, nós compramos da SEDAI 1.800 metros cúbicos, não poderia chegar a 2.000, porque existe um instrumento jurídico no convênio, no acordo assinado com o governo do Estado, que você só pode comprar no máximo 50% da produção. A produção... Não, deixa eu só concluir. Né? Da produção de Imunana. Imunana tinha lá uma vazão, ou não tinha, tinha uma vazão máxima de 4.000 metros cúbicos. Ampliou-se, chegou-se a quase 6. Então, isso quer dizer que legalmente a SEDAI pode vender mais água para o município. E há uma discussão... Mas é essa questão, ela não pode, sabe por que ela não pode? Porque esta água, hoje ela foi ampliada assim, ela foi ampliada para 7 metros cúbicos por segundo. Sim. Só que ela não vai atender, ela tem que atender essa mesma água para Itaboraí e São Gonçalo. E, olha só, Ilha de Paquetá e Maricá, porque a SEDAI já está ampliando a doutora dela para atender Inuã e Itaipuaçu. Sim. Simplesmente, o sistema Imunana acabou, não atende hoje toda a população hoje com rede que ele tem que abastecer, entendeu? E sabe qual a solução hoje? A solução é fazer uma barragem em Cachoeira de Macacu, que também não vai atender, daqui a 6 anos, que é 2020 a previsão, também não terá água em todo o sistema. Então é muito séria a situação da água. Então não depende só de dinheiro. É lógico que a SEDAI, se você for perguntar ela vai querer atender Niterói. Sabe o que ela fala? Já falou isso, agora como isso já está mais do que público, é impossível a SEDAI hoje segurar a informação que estava lá debaixo na gaveta. Hoje todo mundo é público, que a situação é gravíssima e que eles não podem mais vender para quem dá mais. Né? Porque essa é a situação de Niterói. Niterói sempre foi uma cidade rica e sempre comprou água e deixou São Gonçalo com 1 milhão de pessoas sem água. Tem rede, tem governador que foi lá, botou rede, bateu palma e depois fechou o registro. Até hoje não tem água. E é isso que vai acontecer aqui com as nossas comunidades, que tem água, e se a gente não tomar cuidado, né, vai se abastecer uma OUC, mas quem vai deixar de ser abastecido, você acha, e, né, em detrimento a um dinheirão que vai, né, aliás, né, como eles mesmos falam no RIV, uma população de outra classe social. Então nós vamos, com certeza, essa população vai ter mais dinheiro de pagar, né, essa água do que inclusive tem taxa social das nossas comunidades, dos nossos assentamentos precários. Então, essa é a gravidade do problema. Não é comprar água da SEDAI. A SEDAI, ela não tem água para vender. Essa é a diferença. Deixa eu queria fazer uma colocação, que na verdade essa questão que envolve a água de Niterói. Não, deixa eu só fazer a colocação que a Deise responde as duas perguntas ao mesmo tempo. Tanto a Deise como eu, né, a gente responde, de certa forma, pela água da cidade. Né? A Deise está assumindo agora, já esteve em outras gestões, e eu, quer dizer, nos últimos 10 anos, tenho cuidado com o problema da água da cidade com a questão da água de Niterói. Né? Nós temos realmente um limite de 1.800, nós estamos no limite hoje, no verão nós chegamos a 1.700 uns quebrados, ou seja, um pouco não faltou água na cidade inteira. Eu, pessoalmente, até uma recomendação aqui que foi expedida em janeiro, tanto para a água de Niterói como para a SEDAI,
para que não fosse cortada a água da cidade, porque a cidade queria fazer uma paralisação para botar um sistema de medição da água que chega aqui, alegando que consome mais de 1.800, e iria fazer uma paralisação de 2 dias, e isso significaria que o sistema levaria uma semana para se estabilizar tudo novamente, em alto verão. Né? A Deise está de parte, a gente conversou sobre isso, a Deise estava chegando na prefeitura, e a gente conversou sobre a gravidade. A minha dúvida e continua sendo a mesma questão, que a gente sempre conversou sobre a água em Niterói, a gente tem um limite. Hoje nós temos pontas de linha com 15 dias sem água. As pontas de linha estão 15 a 30 dias sem receber água. É uma briga constante da promotoria para manter abastecimento via carro-pipa. Quem não é ponta de linha e está nas regiões mais distantes, principalmente da região do Laranjal, estão ficando de 4 a 7 dias sem água, é o período de revezamento. Havia um projeto meu junto ao quadro de Niterói para 2014 a gente ter, se esse aumento viesse da SEDAI, em 2014 a gente teria com essa quantidade de água a capacidade de abastecer a cidade inteira ininterruptamente, chegando nesse limite que a SEDAI poderia chegar. Iriam para 2.000 e pouco, quase 2.200, 2.000 metros cúbicos. E a gente conseguiria dar um equilíbrio, dia sim, dia não, água chegando todo dia em todas as casas de Niterói. E isso, logicamente, a gente não trabalha com projeto, a gente trabalha com a realidade. Tanto a Niterói quanto eu estamos trabalhando com a dimensão da cidade que a gente tem hoje, com o crescimento que a construção civil tinha capacidade de gerar. Né? E o centro era uma região que a gente não estava preocupado, porque o centro tinha uma demanda menor de consumo. Né? Tem uma cisterna, que é o Parque da Caixa d'Água, que está sendo utilizado como reservatório de reserva. E mesmo assim o centro tem falta d'água em alguns momentos. No alto verão ficamos quase 20 dias sem água no centro. Né? Então, a minha pergunta continua sendo a mesma linha dela, ou seja, a gente trabalha com isso, nós temos que estar sempre juntos brigando nessa luta, mas da onde vem a água para esse crescimento? Porque o que eu saiba, essa diferença era para garantir água o serviço, o resto é que hoje. Se eu acrescentar 100 mil pessoas, que for o cálculo mais amplo dado, ou o cálculo menor de 40 mil, mais vai crescer a cidade, né? É residencial. Bom, então deixa eu só para concluir, né? Efetivamente, hoje, nós temos um limite de 1.800 metros cúbicos. Chegamos ali a 1.700 e alguma coisa, e assim mesmo as pontas ficaram sem água. Né? Notadamente Martins Torres, Juba, alguma coisa comigo. Então nós estamos há 4 meses conversando com a SEDAI para este momento, que é o quê? Você pode me vender mais água? Sim, pode. Houve uma ampliação em Lunana. Então vamos lá. O que a gente precisa para melhorar o sistema? Primeiro, a gente está trabalhando, já autorizou a Águas de Niterói, já foi publicado, na verdade já está sendo feito, uma nova linha de alimentação que vem da caixa d'água do Cantagalo em direção a São Francisco, de tal forma que São Francisco alimentados pelo reservatório do Cantagalo, tirando a pressão com isso do reservatório de Icaraí, que alimenta hoje São Francisco. E aí você teria mais água para Martins Torres, para Viradouro. Então, esta obra que você vê, uma parte dela sendo feita na frente do fórum, hoje na frente do fórum, vindo, rasgando, e a partir do dia 15 só passa a ser noturno, então vocês só vão ver a parte escavada e o tapa-buraco, e uma parte que já foi feita, que está parada ali no início do canal, na Rui Barbosa, na entrada do Presidente Lúcio. Então, essa tubulação hoje é uma tubulação de previsão para dezembro, porque a gente está conversando com a SEDAI no sentido de se ter a necessidade, quem vai fazer, no caso, é a própria Águas de Niterói, uma interligação de um sistema, de uma linha de alimentação em Laranjal, para poder trazer mais água para Niterói. Mas você ainda não respondeu, ou seja, da onde vai vir essa? Porque essa ampliação da SEDAI, só para te falar, assim, eu conversei com o presidente
gerente da SEDAI, com o diretor de operação, que inclusive mora em Niterói. Enfim, essa ampliação foi exclusivamente para atender justamente a falta dessa água em São Gonçalo, que foi, coitado de São Gonçalo. São Gonçalo, gente, foi atendido pelo PDVG, que foi uma vergonha, dinheiro jogar no ralo. Né? Eles têm uma dívida, o Estado tem uma dívida com São Gonçalo enorme. Metade da cidade não tem água. Né? Tem lugares que tem água, né? Tem, como eu falei, tem rede, não tem água, e tem vários lugares que não tem água nenhuma. Então ainda tem isso. Então essa ampliação, tá, se você falar isso perto do prefeito de São Gonçalo, ele vai pegar a cidade e vai pendurar, porque inclusive eles só fizeram o contrato de concessão, né, renovaram o contrato de concessão com inclusive, plano de meta. Se não tivesse plano de meta, eu gostaria que presente o Ministério Público, eu estou defendendo o Niterói, mas também defendo a população brasileira. Não estou aqui só para defender, né? Ou seja, todo mundo precisa de água. Água é um bem essencial à vida. Então, e é tratado, tem que ser tratado. Eu só não quero, na verdade, hoje, aqui em Niterói, né, como todos nós aqui, mas também as populações de baixa renda, né, deixem de ter água tratada. Porque isso, pelo menos, é um ganho diferencial em tudo que nós temos em relação, e não só nessa região, inclusive a cidade do Rio de Janeiro. Então, já é um ganho que a gente não pode perder. Né? E se a gente continuar do jeito que a gente está, e toda essa demanda, né, ou seja, que existe nessas outras cidades, foi justamente que deu origem à necessidade de ampliação da ETA de Laranjal. Professora Luísa, eu só estou explicando para a senhora que hoje o poder público está trabalhando para garantir que as linhas de ponta das comunidades não tenham o mesmo problema do verão passado. Senão, no verão agora, em 2023, vamos ter problemas piores, e cada vez piores. Né? Então, essa é a minha intervenção com relação ao que nós temos hoje, problemas. Hoje nós não temos problemas nessas pontas e estamos atuando e fazendo gestões junto ao doutor Heleno, que mora aqui no lugar, meu amigo pessoal também, para saber como é que estamos em avanços com a estrutura da SEDAI para concluir isso. O município fez um play, Água de Niterói para aumentar a vazão para o município, a compra do município. Isso é necessário para o que nós temos hoje. Lógico, o município não cresce, e o Paulo Eduardo é melhor do que eu nisso, muito melhor. O município cresce 6% há 10 anos. Nos últimos 10 anos, 6%. 6% não, o município. A população há 20 anos, a população no censo de 92 caiu para 450 mil habitantes. 1% ao ano. 1% não, é meio. 10 anos, é 0,6. Em 10 anos, o município cresceu 6%. Em 10 anos. Hoje, pelo censo, nós temos 480 mil habitantes. A gente conseguiu crescer em 20 anos. Né? Então, nós temos um impacto muito grande, né? Flutuante, São Gonçalo, de Maricá, o próprio contrafluxo de Niterói, do Rio de Janeiro. Tem muita gente que mora no Rio. Comperde não. Comperde hoje. Não aqui, mas lá sim. Nós estamos falando de Niterói, professor. Na verdade, aqui nós temos um impacto porque muitos preferem os paulistas, os mineiros, os alto escalão de técnicos do Comperj, moram em Cambuinhas, moram em Piratininga, porque tem praia, tem escola melhor do que morar em Maricá, e não moram em Itaboraí. Então, esse é o impacto. A única coisa que você fala é o seguinte: então, esse problema é regional. Nós temos 20 anos de crescimento, chegamos a 10% em 20 anos. Caímos muito. 10 anos, um censo para o outro. No censo de 92, 2010, foi 6%. No censo de 92 foi 450, foi retificado no Moderniza. De 2010 a 2000 a 2010. De 2000 a 2010, 6,5%. Nós temos sim um problema de
migração interna. Hoje você pega um prédio, faz um censo no seu prédio, se o prédio for novo, 70% é morador da cidade. Se mudou 75%? 85%. E 15% é de outra cidade. Ou é investidor, que aluga para alguém de Niterói. Então, a gente está trabalhando com a perspectiva de ampliação de água para este momento que nós estamos vivendo e dentro dos estudos de impacto, o que nós vamos fazer com água, com esgoto, com luz, telefonias, para ficar registrado são 14. 15? Peguei o site. Tem a UF também, né? São 15 empresas de telefonia, de concessionários que penduram suas linhas nos postes. E aquela taxa vai para a redução do valor da tarifa da Ampla. Né? É isso que a ANEEL fala para a gente. Então, quando a gente precisa tirar um poste, a gente fica perguntando de quem é aquele poste. Aí eu descubro que uma rede era da UF, descubro que uma era do Corpo Bombeiro, descubro que uma era de Água de Niterói. E aí ninguém se apresenta para tirar, para você fazer uma ampliação. As dificuldades do poder público também. Né? Então, eu anotei algumas questões mais relevantes, vou receber e encaminhar para a Verena, para a Secretaria do Governo, tudo que foi falado aqui. E só uma coisa, Lafayette, eu acho que não dar opinião, a gente não deixar a gente usar as boas sugestões, não pode. Acho que o espírito das audiências públicas é essa. Então é melhorar os projetos. Né? Isso não. Não, é o plano diretor. A gente não quer. Promessa de campanha. Rodrigo prometeu antes da campanha, na campanha, ele prometeu fazer o plano diretor. Então isso é promessa de campanha, ele deveria fazer. Por favor, eu questão sobre a área. No sentido de auxiliar o Ministério Público, eu fico estarrecido da gente discutir água sem pensar na questão regional. Isso são insumos para o Ministério Público pensar, nós não podemos pensar em Niterói sozinho. Isso é um discurso equivocado. Tudo bem que a secretária está aqui, ela vai defender o projeto, que o governo dela quer defender. Isso é uma questão, está correta. Ficar uma coisa, olha só, a questão regional é tratada pela SEDAI. A SEDAI, ela é ao mesmo tempo fornecedora e distribuidora em parte da região. Niterói é meramente compradora dos produtos. Então, na verdade, quem controla o gargalo não é a água de Niterói, não é a cidade de Niterói. Quem controla e desconta a água, você pode receber em detrimento dos outros municípios, é a SEDAI. E essa discussão, logicamente, dirigida com certeza dos colegas de São Gonçalo e cidades da vizinhança, estão tratando com a SEDAI. Assim como eu tenho ações em Maricá contra a SEDAI, para obrigar a SEDAI a fornecer água em tempo integral na cidade de Maricá. Uma certa expansão. Agora, isso não é uma questão, ela é regional, mas quem controla o regionalismo é a cidade. Sim, mas o que eu digo é o seguinte, eu não estou querendo ensinar padre a rezar a missa, pelo amor de Deus, não é isso? É apenas o seguinte, a hora que o Comperj for instalado, a demanda de água vai aumentar. Então, um colega ali atrás falou, não, esquece o Comperj. Isso é uma asnice, com todo o respeito aos colegas, é uma atitude asmática. É esquecer a questão regional. Por favor, senhores, por favor. Por favor, olha só, a gente tem que fazer que terminar isso aqui de forma. Eu queria convidar Oscar Fernando, da ONU da Habitat, para se manifestar, se possível. Boa noite, eu falo com o eu represento a Organização das Nações Unidas, a ONU Habitat, que somos a agência da ONU que se ocupa das cidades.
gostaria de colocar à disposição, a gente tem uma série de boas práticas a nível internacional, que eu acho que poderíamos dar. Temos uma parceria excelente com a Universidade Federal Fluminense desde há uns 6, 7 anos, igual com as prefeituras de 11 municípios que conformam o Consórcio Intermunicipal do Leste Fluminense. E de verdade que estou muito satisfeito por este exercício de cidadania que vocês estão realizando hoje aqui. Então, podem contar conosco. Estamos deixando nossos dados e tal, e vamos a discutir as coisas que interessam não só a Niterói, como a região como outra. Muito obrigado. Vamos prosseguir a consideração do senhor, convidar o colega Benito. Boa noite a todos. Vou ser muito breve, meu nome é Vinícius Lameira, eu sou promotor de justiça e estou aqui na condição de coordenador do grupo de apoio técnico especializado em MP. O nosso grupo de arquitetos vai analisar o estudo de impacto de vizinhança que foi apresentado como parte integrante da lei do plano de operação urbana consorciada. Então, eu queria só fazer uma solicitação, por estar aqui diante de uma plateia altamente qualificada, de solicitar que quem já tenha se debruçado sobre o estudo de impacto de vizinhança e tenha feito suas considerações técnicas, que encaminhe para o Ministério Público, porque vão nos auxiliar muito na avaliação do estudo. É claro que a primeira estratégia de ação da população niteroense é a mobilização. Esse projeto é um absurdo que ele faz, é um absurdo que seja inserido em regime de urgência. A gente viu que deu uma falácia porque não houve um debate público sério, não houve revisão do plano diretor. O estudo de impacto de vizinhança, ele não é um estudo, na verdade, como disseram aqui, é uma carta de intenções. 5 dias para discutir um estudo de impacto de vizinhança é um deboche, é uma violência. E não houve EIA. Ninguém falou em EIA, mas é necessário EIA. Nós participamos, eu também sou promotor do GAEMO, do Programa Especializado em Meio Ambiente, e temos uma ação civil pública em trâmite hoje contra a operação urbana consorciada do Porto Maravilha. E lá não houve estudo de impacto ambiental. E é necessário sim estudo de impacto ambiental. A lei exige. Eles vão tentar postergar o EIA, não agora para o momento da lei, mas sim no momento das intervenções futuras, se houver, se o plano não for à frente. Isso é errado, porque não se avalia a sinergia entre esses empreendimentos. Então o momento do EIA é agora. Temos que brigar também, a população tem que brigar, tem que se mobilizar, principalmente pelas redes sociais e sempre entre os alunos. A juventude já mostrou que indo às ruas consegue mudar a situação. Então, era essa consideração que eu queria fazer. Mas se não houver, se essa mobilização da rua não for bem sucedida, provavelmente vai ter que ser, nós vamos ter que nos valer do judiciário. E no momento que o judiciário for acionado, a análise técnica, as considerações técnicas sobre o estudo de impacto de vizinhança serão fundamentais. O judiciário ainda é muito tímido, embora tenha evoluído muito nesse ponto, em se discutir em políticas públicas, reservando um espaço muito amplo para que o executivo tome as decisões. Mas, enfim, vamos então lutar pelas questões técnicas. Então, quem puder auxiliar o Ministério Público encaminhando essas considerações, nós agradecemos. Parabenizo aqui os colegas pela iniciativa brilhante de trazer o assunto para ser discutido pela população. O princípio da participação popular está lá na Constituição, deveria ser muito mais respeitado pelos nossos governantes, mas infelizmente não é. E até acredito que eles não queiram, porque um projeto desse não resistiria a um debate qualificado como se viu aqui hoje. Agradeço ao Ministério Público. Só lembrando que está marcado o dia 16, às 5 horas, a audiência pública na Câmara Municipal, a segunda audiência pública na Câmara Municipal, a participação de todos é necessária.
área e quando mais pessoas puderem ser convocadas também, o debate, o diálogo tem que ser obtido de qualquer forma, não só com o legislativo, como com o executivo. Obrigado. Dia 16 é a segunda audiência pública em relação ao URP. E no dia 25 tem a audiência pública relativa à empresa, a NIT URP, porque a URP ela só vai ser viabilizada com a criação dessa empresa pública. E aí eu lembro a minha fala lá na audiência pública de terça-feira, de que a criação desta empresa também é algo que precisa ser muito refletido, porque a administração pública direta e indireta de Niterói, ela já tem problemas, inclusive aqui nesta casa, a própria secretária assumiu que ela não tinha quadros próprios efetivos. Então, a gente tem que pensar como é que uma nova estrutura vai ser criada se a estrutura atual não está adequada ao que o Tribunal de Contas vem dizendo ao longo dos anos, né? Existe a ação civil pública em relação à EMUSA, que nunca fez um concurso público para quadro de pessoal próprio. Então, 25 de julho também é uma audiência pública muito importante, está relacionada à questão da empresa da NIT URP. Onde vai ser? Na Câmara também. Então, 16 e 25. E nós vamos fazer a finalização dessa ata, ela vai ficar disponível na terça-feira. 5 horas da tarde, é o que saiu na imprensa e o ofício que a gente recebeu. Mas fiquemos atentos, porque pode ser que o cartaz na frente da Câmara saia de novo como 18 horas. Né? Não, dia 25 vai para 4 horas, saiu a publicação 4 horas. Então, e acho que, como o colega Vinícius disse, a mobilização popular e como eu disse também lá na tribuna, eu acho que a cidade é que tem que dizer a cidade que ela quer para o poder público, né? O Ministério Público ele é mediador e fiscalizador da lei. E esse é o trabalho que as 3 promotorias estão fazendo, e a gente também agradece a presença do nosso corpo técnico e principalmente do colega Vinícius, que é promotor de justiça também, está exercendo uma comissão de coordenação muito envolvido com essa questão do Porto Maravilha, que lá também aconteceu uma audiência pública que também se prolongou durante muitas horas. Então a gente agradece muito a esse apoio que a instituição nos dá e principalmente ao apoio da UF cedendo esse espaço e também nos dando informações técnicas. 5 horas. Muito obrigada.